Família, a gente sabe mais do que nunca que a Ayano Koji mudou de classe. Sim, ele saiu da classe A e foi para uma classe C. Por quê? Bom, as coisas estão lá no plano dele, acho que ele queria uma dificuldade maior. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo também, mas mais do que tudo vamos falar e entender o que todas as pessoas pensaram depois do Ayano Koji mudar de classe. Se ele era um traidor, se era uma decisão certa para ele fazer, vamos acompanhar tudo em primeira mão? Então vem comigo, pega a tua pipoquinha, senta, se aconchega e vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, família, depois da grande mudança ali da sala, né, todo mundo ficou repleto de pensamentos conflitantes sobre o Kiyotaka. A transferência dele para a antiga classe A causava surpresa e especulação entre os alunos. Para alguns, a presença dele era essencial para alcançar os seus objetivos. Outros só respeitavam a escolha dele, mesmo sem entender ela completamente. Tinha um misto de admiração, de incerteza, afinal de contas ele tinha ajudado todo mundo tantas vezes, né? Mas agora ele seguia um caminho totalmente inesperado. Alguns viam lógica nessas ações, outros só o caos. O comportamento dele fez parecer que tudo que sempre acontecia era conforme os planos que ele bolava, tornando difícil inclusive prever os próximos passos do Kiyotaka. Entre arrependimentos e suposições, restava só a dúvida. Essas circunstâncias talvez fossem diferentes das outras. Se as decisões do passado tivessem sido outras, será que o Kiyotaka estaria do lado deles agora? Ou não? Tudo mudaria? Bom, eu digo pra vocês que tudo mudaria. E vamos começar aqui com a Morishita Ai. O pensamento dela, ela começou a refletir sobre as palavras que ela tinha ouvido recentemente. Se o que ele prometeu for verdade a toda a classe, então realmente o Kiyotaka era necessário na classe deles, para eles alcançarem o topo e terminarem de fato, porque agora é o terceiro ano, né, eles vão ter que terminar em primeira colocação. Ela tinha uma certa incerteza, mas também tinha esperança de que o Kiyotaka seria interessante, né, agora eles teriam que levar, tipo assim, uma coisa seria absurda, o Kiyotaka levar essa classe para o nível surreal. O Sr. Sakayanagi, que é o pai da Sakayanagi, também tinha acesso lá e ele aceitou a situação com certa serenidade. Falou até que respeitava a escolha do Kiyotaka, sem demonstrar certa emoção, porque ele tem que respeitar independente de qualquer coisa. Yuki Himeno ainda estava surpresa com os acontecimentos recentes. O fato dele ter se transferido pela antiga classe A, tá ligado? Era algo surpreendente, especialmente depois de ajudar tantas vezes a classe dele. E cara, ela não conseguia entender a lógica por trás da decisão do Kiyotaka. Por que ele de fato regrediu ao invés de subir, sacou? E a Mamoru era outra, sempre pragmática ali, né? Aí ela falou que tipo, espero que ele possa garantir a nossa classe na classe A mais uma vez. Ou seja, estava acreditando que botando expectativa no Kiyotaka, que a classe deles retornaria para o lugar da onde ela nunca deveria ter saído, né? Que era onde a Sakayanagi comandava tudo da forma absurda que ela sempre comandou. Tsubaki, no entanto, não parecia convencida. As ações meio que tinham, né, pouca lógica, então era difícil de entender. Para ela, tentar prever os movimentos do Kiyotaka era um pouco de um exercício frustrante, tá ligado? Era algo que não dava para se fazer muito fácil. Tanto que até a Ichika, que estava observando, né, há tempos o Kiyotaka, esboçou aquele pequeno sorriso. Ela tem certeza de que até ele é o tipo de pessoa que fica entediado, porque tudo sempre vai de acordo com o plano dele. E se ele sempre escolhe o que tem que fazer, é uma coisa que fica no tédio, né? No final das contas, ele sempre acaba vitorioso. A Hiyori também refletiu sobre essa oportunidade perdida. Ela botou o seguinte: se ela tivesse concordado com a proposta de Ishizaki na época, né, o Kiyotaka poderia ser transferido para a classe deles. Só que isso não aconteceu. Um pensamento que parecia irreversível agora. Yukimura, com uma visão analítica, concluiu que o Kiyotaka é literalmente um homem misterioso. Você nunca sabe o que pode se esperar dele. De repente, o cara vira as costas e tudo muda. A Shabashira ficou perplexa, ela só cruzou os braços e falou tipo, eu não acredito que o meu maior rival acabou não sendo quem ela esperava, mas sim o próprio ex-aluno dela, tá ligado? A ironia da situação não escapava dela, ela foi uma das mais afetadas, principalmente no início, porque ela recebeu e teve que dar a notícia pra todo mundo, né? Não teve como. Kanzaki sabia que qualquer deslize poderia ser fatal. Quando se trata do Ayano Koji, a classe deles não deve baixar a guarda de jeito nenhum, porque qualquer coisa o Ayano Koji acaba com eles. Tipo, desmoraliza mesmo, o cara não tá nem aí. O Koenji, sempre confiante, exibia aquele sorriso dele desafiador. Ele até falou que, pra ser honesto, a próxima batalha com o Ayano Koji intriga ele, mas ele falou que sairia como vencedor. A gente de fato dessa vez pode ver o Koenji se transformando num personagem completamente diferente do que a gente imagina e do que a gente viu até então, tá? O Koenji de fato é um cara que tem uma possibilidade absurda de ser um cara tão inteligente quanto o Ayano Koji, só não demonstrou nada disso ainda.
Ibuki é outra que, por sua vez, só suspirou. Falou que seja ele ou seja o Ryuen, os dois são malucos, né? Cada um com as suas doideiras. O Ryuen partindo pra força e o Ayanokoji mente fechada, tá ligado? O cara é um surreal. Se bem que ele é corpo fechado também, porque nem o Ryuen conseguiu bater nele. No final, a Maya, no lado concordou, né, sem hesitar. Seja ele ou o Ryuen, os dois são loucos. A figura do Kyotaku começou a pairar ali sobre todo mundo como uma presença impossível de ignorar. A movimentação dentro da escola estava muito diferente. Muitos tentavam entender as mudanças do nada, enquanto outros começaram a traçar suas próprias conclusões. Hashimoto, ele via tudo com um certo brilho de satisfação. Os alunos mais destacados se tornou de fato o líder da classe dele. A vitória era definitivamente deles no final. E o Hashimoto parecia certo do destino que já estava selado, porque se o cara mais brabo tá na minha turma, eu consequentemente vou me tornar a turma no final que vai ser a mais braba. Katsuragi já pensava o outro lado, né? Ele refletia um pouco os acontecimentos com cautela, porque era estranho que o Ayanokoji seja transferido para essa classe logo depois da Sakanagi sair. Talvez ele tenha planejado isso de alguma forma. A coincidência era muito suspeita, né, para ser ignorada. A Kei, por outro lado, ex-namorada do Ayanokoji agora, ouviu os rumores e ficou sem palavras, cara. Ela não sabia o que pensar sobre aquela reviravolta inesperada. Eles já tinham terminado, ela já tinha amadurecido bastante, já teve aquela ajuda com a Horikita também para as duas superarem e mostrar para o Ayanokoji o que ele tá perdendo, né? Então assim, o lance dela é botar pra frente essa parada. E vamos fazer o nosso máximo para permanecer aqui no ar, e a batalha contra o Ayanokoji não vai ser tão simples assim. O Ryuen, por exemplo, ele não demonstrou qualquer preocupação. Na verdade, ele ficou com um tom agressivo dele, né? Falando que, tipo assim, ele não se importa. No final das contas, ele vai esmagar o Ayanokoji. Apesar de que até agora ele não conseguiu fazer isso nenhuma vez. Pro Ryuen, cara, pouco importava a classe ou os aliados do Ayanokoji. O confronto final era inevitável. Haruka sentiu uma mistura de raiva, um pouco de decepção e tal. Ela inclusive falou que nunca pensou que o Ayanokoji se tornaria um traidor, um vilão, né? Um cara tão doido assim. As ações dele deixaram ela incrédula por ele simplesmente ter saído da turma. Ishizaki, como de costume, faltava filtro, né? E começou a falar pra ele mesmo que não entendia. Hoshinomiya, sempre em busca do espetáculo, não conseguia esconder a animação. Inclusive falou que mal podia esperar para ver o rosto da Saida Shabashira, né? Quando o seu ex-aluno destruiu seu próprio sonho de se tornar a classe A. O simples pensamento disso aí fez ela sorrir. Chiaki, ainda tentando aceitar a situação, se questionava em voz alta. Ele era o cara ativo, era o cara mais valioso da classe que eles tinham. Por que ele decidiu ir embora? Nada do que tinha acontecido fazia sentido para ela também, mas no final das contas, pro Ayanokoji fazia, afinal de contas, todos são ferramentas. Até mesmo o senhor Ayanokoji, o pai dele, que costumava prever cada movimento dele, admitiu a incerteza. Ele falou que mesmo ele, que é um pai do garoto gênio, não consegue prever e nem controlar totalmente os movimentos do seu filho. Mas no centro de tudo isso, a figura do Ayanokoji permanecia como um enigma. Os aliados, os inimigos tentaram entender ele, só que a verdade era clara. Ninguém acompanhava o jogo desse cara. O choque da traição pairou também sobre a classe, deixando muitos ali buscando respostas, como Akito Miyake, um dos primeiros a expressar a frustração. Por que ele decidiu trair todo mundo? E ele estava assim, um misto de decepção e incredulidade quando falou isso. O Hirata sempre estava tentando ver o lado racional das coisas. Eu até achei mais uma vez que ele ia perder um pouco do emocional dele, igual já aconteceu, mas não. Ele falou que, tipo assim, o Ayanokoji deve ter um motivo para sair, mas ele não tinha ideia do porquê que ele faria isso. Nada parecia se encaixar nesse quebra-cabeça. O Sudo, por outro lado, ele não se segurou. Chamou o Ayanokoji de traidor e tal. Ficou falando, tipo, como é que ele pode fazer isso com a gente e tudo mais. O tom dele mais explosivo, tava mais carregado de raiva, né? Agora, outra que já se engraçou com ele, a Ichinose, diferente dos outros, ela tentou se adaptar a essa nova realidade. Ela falou que só precisava se adaptar aos planos do Ayanokoji. Afinal de contas, tudo sempre vai de acordo com o plano dele. Então, se ela conseguir se adaptar, né, a aceitação e a estratégia dela sempre foram a força boa. Então, assim, se ela se adaptar perfeitamente, irmão, ela só vai seguir ali minimamente se tornando a classe B. Ou no final se transferindo para a classe A. A Horikita também sentiu uma coisa profunda, aquele golpe, né? Porque quando ela descobriu sobre isso, ela sentiu instantaneamente um vazio e uma tontura, né? Ela ficou com uma coisa, tipo assim, a traição afetou ela de uma maneira inesperada, né? Foi como se fosse um golpe invisível no coração. A Kushida só balançou a cabeça. Ela falou que também não tinha ideia do que o Ayanokoji faria isso, mas não parecia fazer o mínimo de sentido, mas pra ela também não fede nem cheira. Então, no centro de tudo tava lá o Ayanokoji. Não estava expressando qualquer emoção, ele simplesmente respondeu de, tipo assim, a incerteza de todo mundo. Quem sabe?
Talvez ele só quisesse quebrar o tédio dele. Essas palavras só reforçaram o mistério, afinal de contas, o que realmente se passava na cabeça do Ayano Koji. Qual era o tédio que ele estava sentindo? Ele queria ter mais dificuldade porque ele já tinha alcançado a classe A e até o final ele vai querer acabar com todos ali? Bom, galera, eu sei que quando o Ayano Koji se tornar um líder, ele vai ser testado. Originalmente, todos os alunos achavam que a cabeça da Shabashira, inclusive, estava sensível nesse momento aí, quando ela apresentou e tudo mais lá. Era só uma brincadeira, porque era um desafio muito grande. Só que a Shabashira anunciou que o Ayano Koji de fato estava se transferindo para a classe C. Todo mundo ficou confuso, todo mundo ficou pensativo. A classe estava no topo. Então, por que o Ayano Koji desceu ao invés de subir? Agora ninguém sabia a estrutura de cartas aí que essa escola estava fazendo, se isso ainda fazia sentido. A classe A sempre foi o alvo, só que o Ayano Koji parecia não se importar com isso. A Horikita inclusive já sabia, mas ela não queria acreditar, não queria aceitar. Ela continuou repetindo essa afirmação, negando a possibilidade do Ayano Koji ter mudado de classe. Isso aí perdurou por bastante tempo. Mas quando a notícia foi confirmada, as informações do Ayano Koji foram atualizadas e agora ele oficialmente era um aluno da classe C. O impacto foi imediato. A primeira pessoa a entrar em pânico, Matsushita. Ela, que sempre foi uma pessoa calma, reservada, ela gritou, né? Os colegas ficaram todos surpresos vendo a reação dela. Mas fazia sentido a Matsushita confiar no Ayano Koji. Ele era essencial para os planos da classe, cumprir as promessas feitas para Horikita e para ela mesma, entendeu? Ele era a peça-chave para levar a turma para a classe A. Antes da mudança, o Ayano Koji já tinha mostrado as habilidades, como na prova final do ano anterior, onde ele ajudou a remendar a derrota da Horikita contra a Ichinose. Não era surpresa que Matsushita fosse mais preocupada com a saída dele também. E ela sabia melhor do que ninguém que o Ayano Koji tinha capacidade de levar a turma ao topo, não só a classe A, mas terminar tudo muito bem. Essa habilidade dele de avaliar as pessoas e raciocinar era impressionante, muito além da média dos seus colegas de classe. Além disso, o relacionamento do Ayano Koji e da Kei ali era muito próximo também, o que adicionava outra camada um pouco complexa nessa situação. Apesar deles terem terminado, nada assim, não foi uma coisa que eles terminaram e nunca mais iriam se falar, entendeu? E Matsushita sabia disso. Ela também sabia que foi o Ayano Koji quem manipulou Hirata até ele entrar no colapso mental, resultando da jogada contra Yamauchi. Desde o fim do primeiro ano, Matsushita já suspeitava de todas as verdadeiras habilidades do Ayano Koji. A Horikita, por outro lado, só conhecia o Ayano Koji superficialmente. Matsushita não. Ela sabia que tinha mais por trás dele, né? Aquele raciocínio frio e tudo mais, aquela fachada fria dele. Observando o Ayano Koji atentamente, ela entendeu cada movimento dele nos bastidores. E ela foi uma das poucas pessoas que de fato compreendeu que o Ayano Koji seria a figura importante no futuro da classe. E desde o encontro com o Hosen, o Sudo, por exemplo, sabia que o Ayano Koji tinha habilidades físicas muito fortes. Lá no início do segundo ano, né? Só que agora, vendo essa situação, o Ayano Koji não era só forte fisicamente, ele era muito mais do que isso. Daí a gente vê Nishikawa chamando o Ayano Koji e Hashimoto de uma forma casual, como se fossem amigos. Até o Hashimoto foi chamado de uma forma descontraída. Esses novos colegas indicavam que a classe C tinha muito mais a ser explorado, né? Muito mais coisa podia aparecer porque tem novos personagens chegando pra gente. O Ayano Koji, que antes pertencia à antiga turma, né? Classe A, agora estava em outro território. E aqueles que ficaram pra trás vão ter que lidar com isso, galera. Afinal de contas, enfrentar o Ayano Koji nunca foi, nunca é e nunca será uma tarefa fácil. O cara é a mente brilhante da escola. Bom, galera, assim a gente termina todos que apareceram nesse volume e todos que pensaram sobre a mudança do Ayano Koji, como de fato ele foi parar nessa outra classe. Talvez você tenha uma resposta mais em mente, então comenta aí, me fala o que você acha, por que o Ayano Koji tá bolando essa estratégia. De fato ele quer só ser alguém que passa despercebido no final de tudo, ou ele quer levar a classe C de volta para a classe A, né, como prometeu a Sakayanagi no final das contas? Ele quer ajudar a amiga dele que saiu do colégio, né, tipo vingar ela por tudo que aconteceu, ou de fato ele só quer brincar mais um pouquinho, porque o Ayano Koji pode simplesmente querer fazer isso. Conto com o seu comentário e conto com a sua inscrição e com o sininho ativado se você quiser continuar acompanhando o Classroom of the Elite, né? Eu vou trazer muito mais conteúdo aqui, tô acompanhando a Novel Lova pra gente começar a conversar. Volume novo agora, terceiro ano, último ano do Ayano Koji na escola, o primeiro volume já foi lançado e olha, tem muita coisa pra acontecer. Eu espero vocês aqui nos próximos vídeos, aquele forte abraço, beijo no coração e vejo vocês na próxima. Valeu!